Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adilson Pera e estou aqui para comentar com vocês sobre poderes da administração. Tá? Os poderes da administração, ou poderes administrativos, são os poderes que a administração se utiliza para o desempenho de suas funções. Tá? Então, o poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder normativo e o poder de polícia. Bom, vamos começar. Só um detalhe, né, antes da gente começar a falar de cada um desses poderes, cuidado para não confundir com os poderes de Estado, que é poder executivo, legislativo e judiciário. Os poderes de Estado, eles são independentes e harmônicos entre si, né? Executivo, legislativo e judiciário. Os poderes da administração é diferente, né? O poder da administração é poder de polícia, poder normativo, regulamentar, etc. Tá certo? Bom, muito bem. Vamos começar falando do poder normativo, que é um poder que acaba englobando o poder regulamentar. No exercício do poder normativo, a administração ela edita atos normativos, né, que são regras gerais e abstratas. E ela edita atos normativos, que são regras gerais e abstratas, para a fiel execução das leis, sem inovar no ordenamento jurídico. Ou seja, ela não pode criar um direito ou impor uma obrigação que não tenha previsão em lei. Tá? Por exemplo, os decretos, as resoluções, as portarias, as instruções, são exemplos de atos normativos. Por que o ato normativo também é chamado de regra geral e abstrata? Pelo seguinte, regra geral porque vale para todo mundo, é a característica da generalidade. Regra abstrata porque ela não se exaure após a sua utilização em um determinado caso. Ela não termina, ela não acaba, né, após a sua utilização em um determinado caso, ou seja, ela continua vigente para uso em vários casos que dela necessita. Tá? É o chamado atributo da abstração. A generalidade e a abstração também são atributos da lei, lei em sentido formal, editada pelo Poder Legislativo, lei ordinária, lei complementar, tem as características da generalidade e da abstração. O ato normativo, via de regra, também tem as características da generalidade e da abstração, porque se direciona para todo mundo e não acaba após a sua utilização. Tá? Entretanto, ele pode se apresentar sem generalidade e sem abstração. Sem generalidade porque ele tem um destinatário específico. Então é uma pessoa, não vale para todo mundo, vale para uma pessoa. Tá? E sem abstração, porque ele acaba após a sua utilização em um determinado caso concreto. Ele se exaure após a sua utilização em um determinado caso concreto. Um exemplo é o decreto de desapropriação. Tá? O decreto de desapropriação ele tem um destinatário específico e após a sua utilização ele termina, ele acaba. Ele é aplicado apenas a um caso concreto, por isso chamado atos de efeitos concretos. Tá legal? Muito bem. Quando os chefes do Poder Executivo editam especificamente regulamentos ou decretos regulamentares, eles estarão especificamente no exercício do poder regulamentar. Tá? Por isso que eu falei lá no comecinho que o poder normativo ele acaba meio que abrangendo o poder regulamentar. Porque no exercício do poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo edita regulamento ou decreto regulamentar, que é ato normativo. Tá? Mas recebe o nome específico de poder, que é o poder regulamentar. O que faz o regulamento? O regulamento ele explica o modo e a forma de execução das leis sem inovar no ordenamento jurídico. Né? Também não cria algo novo. Não pode criar um direito ou impor uma obrigação que não tenha previsão em lei. Mas e se fizer? E se criar algo novo? Aí compete ao Congresso Nacional sustar tais excessos, tais inovações. É o que consta no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Tá bom? Muito bem. Então o regulamento, ele explica o modo e a forma de execução, sem inovar no ordenamento jurídico, por isso também é chamado regulamento de execução. Tá certo? E se contrapõe ao chamado regulamento autônomo,
que é o regulamento autônomo? Prevalece o entendimento que ele não é adotado em nosso ordenamento jurídico. Mas o regulamento autônomo, ele é aquele em que o Poder Executivo inova no ordenamento jurídico. Cria algo novo. Né? É como se estivesse fazendo o papel do Poder Legislativo, né? Inovando no ordenamento jurídico. Certo? Prevalece o entendimento que o regulamento autônomo não é adotado no nosso ordenamento jurídico, mas há quem entenda que ele é utilizado, ele é exercido na hipótese do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Então há quem entenda, como a professora Maria Silva Zanella de Pietro, que o artigo 84, inciso 6 é um regulamento autônomo, mas há quem entenda que não. Ou seja, há divergência, né? Mas prevalece o entendimento que o regulamento autônomo não é adotado em nosso ordenamento jurídico. Ok? Tranquilos? Muito bem. Joia. Poder hierárquico. Poder hierárquico é tranquilo. Ele estabelece a relação de subordinação, orientação e correção existente entre os agentes públicos e também existente entre os órgãos públicos de uma mesma pessoa jurídica. Não há relação hierárquica entre órgãos que pertençam a pessoas jurídicas diferentes. Porque não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Então, um município, por exemplo, não é subordinado ao Estado, que não é subordinado à União. Ou seja, não há hierarquia entre entes políticos. Tá. Também não há hierarquia entre administração direta e indireta. Né? O que há é apenas um controle finalístico, né? O que há é uma vinculação, certo? Mas não há subordinação. E também não há hierarquia entre os poderes de Estado, poder executivo, legislativo e judiciário. Ok? Muito bem. Agora, existem algumas situações que decorrem diretamente de relações de hierarquia e de vez em quando aparecem em questão de prova. Aparece a situação e é indagado a qual poder está relacionado àquela situação. Tá? Então, por exemplo, a delegação e a avocação de competências ocorrem com base no poder hierárquico, também chamado princípio da hierarquia. Tá? Poder hierárquico também é chamado de princípio da hierarquia. Então, a delegação e a avocação de competências ocorrem com base no poder hierárquico. Quando o subordinado cumpre uma ordem emanada pelo superior hierárquico, salvo quando manifestamente ilegal, também ocorre com base no poder hierárquico. A remoção de um agente público atendido o interesse público também ocorre com base no poder hierárquico. Então são algumas situações que de vez em quando aparecem em prova. Remoção de agente público, o cumprimento pelo subordinado das ordens emanadas pelo superior, salvo quando manifestamente ilegais, a delegação e a avocação de competências, tá? A revogação de um ato pelo superior hierárquico, que foi praticado pelo subordinado, também se dá com base no poder hierárquico, tá certo? Muito bem. Outro poder, poder disciplinar. Gente, com base no poder disciplinar, a administração aplica sanções, tá, aos servidores públicos que cometam irregularidades e também aos particulares que mantenham alguma relação específica de sujeição com a administração. Por exemplo, os contratados, que firmam contratos administrativos com a administração. Quando o contratado descumpre o contrato e a administração, garantido o contraditório e ampla defesa, aplica uma penalidade a esse contratado, ela o faz com base no poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é direcionado àqueles que estão dentro da órbita da administração. Certo? Portanto, os servidores, né? E aqueles que mantêm alguma relação de sujeição específica com a administração. O melhor exemplo são os contratados, tá? Aquele com o qual a administração firma contrato administrativo. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro, quando a administração aplica a penalidade, ela tem que observar contraditória e ampla defesa. Tem que garantir contraditória e ampla defesa. Tá? Caso contrário, a penalidade é nula, tá? Por não observância do devido processo legal, certo? Outra coisa,
Constatada a irregularidade, a autoridade competente ela está obrigada a instaurar o procedimento adequado, garantido contraditório e ampla defesa, e aplicar a penalidade correspondente. Caso contrário, ela pode até responder à autoridade por condescendência criminosa. Tá? Artigo, salvo engano, 320 do Código Penal. Então ela tem a obrigação de punir, ela tem a obrigação de apurar e não o faz. Configura, tipifica condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Um outro ponto. Na escolha da penalidade a ser aplicada e na sua gradação, há uma certa discricionariedade. Certo? Isso porque no direito administrativo não há a tipicidade cerrada como há no direito penal. Então, no direito penal, você comete uma irregularidade e você tem ali uma pena, uma sanção específica. Né? No direito administrativo, não. Então, em muitas vezes, compete à autoridade competente escolher qual a penalidade mais adequada e qual a sua gradação mais adequada para aquele caso concreto. Então, mas claro que a autoridade deve agir com razoabilidade, proporcionalidade. Caso contrário, aquele que foi punido pode recorrer ou socorrer do Poder Judiciário, pleiteando a anulação da penalidade que foi aplicada, violando aí a razoabilidade e a proporcionalidade. Tá? Mas isso é uma outra coisa. Agora, o que eu quero focar aqui. O agente, ele tem certa autoridade, ele tem certa margem de liberdade, ele tem uma certa discricionariedade para aplicação, para escolha da penalidade. Agora, ele está obrigado a agir. Ele está obrigado a aplicar a penalidade correspondente. E isso é vinculação. Tá? Então, punir, apurar os fatos, isso é vinculação. Agora, a escolha da penalidade e a sua gradação, aí comporta certa margem de discricionariedade. Ok? Tranquilos? Muito bem. Pessoal, para encerrar, eu queria falar com vocês sobre o poder de polícia. O que faz o poder de polícia? O poder de polícia, ele condiciona e restringe o uso e o gozo de bens, direitos e atividades particulares em conformidade com o interesse público. E por ser uma atividade estatal específica e divisível, pode gerar a cobrança de taxas. De taxas. Cuidado, hein? As questõezinhas gostam de alterar esse tributo aí. Tá? Então não é imposto, não é contribuição, é taxa que pode decorrer do exercício do poder de polícia. Tá certo? Tranquilos? Beleza. Atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. São 3. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, porque o poder de polícia ele é exercido analisando-se conveniência e oportunidade, como, por exemplo, uma autorização para porte de arma, tá? Autorização de uso de bem público por particular com exclusividade. Tá? Então, a discricionariedade, porque se analisa a conveniência e oportunidade. Autoexecutoriedade, porque a administração não precisa de autorização prévia do judiciário para exercer as suas atividades. Por isso, autoexecutoriedade, como, por exemplo, uma interdição de estabelecimento comercial irregular. Certo? E, por fim, coercibilidade ou imperatividade, também é atributo do poder de polícia. A administração impõe coativamente ao administrado a observância de certas regras independente da concordância desses administrados, como, por exemplo, uma apreensão de mercadorias, certo? Ô Pera, esses conceitos que você está me falando não são estranhos, cara. Você já deu isso? Já. A imperatividade, assim como a autoexecutoriedade, também são atributos do ato administrativo. Vimos no módulo anterior, né? Atributos do ato administrativo. Tá?
a autoexecutoriedade também é princípio. A autoexecutoriedade também é princípio. E discricionariedade a gente estuda também em atos administrativos, né? Ato discricionário é aquele que a gente tem certa margem de liberdade de atuação. E o ato vinculado é aquele que a gente não tem escolhas, não tem opções, né? Ele atua sem qualquer margem de liberdade, porque a lei já estabelece exatamente como ele deve agir, tá certo? Agora, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte, beleza, são atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a imperatividade, só que isso é a regra geral, ou seja, o poder de polícia também pode se apresentar de forma vinculada, sem autoexecutoriedade e sem imperatividade. Cuidado. Às vezes você pega uma alternativa falando que o poder de polícia é sempre autoexecutório, é necessariamente discricionário. Aí vai estar errado. Como eu sempre digo aqui, você tem que tomar cuidado com essas palavrinhas, né? Quando você está fazendo questão de prova. Sempre, necessariamente, obrigatoriamente, nunca, em todos os casos, jamais, em qualquer hipótese. Estas expressões é indício de pegadinha. Então você tem que tomar cuidado com elas. Tá certo? Apareceu na prova, grifa, circula, faz algo para te chamar a atenção. É o caso aqui. Gente, o poder de polícia, em regra, é discricionário, autoexecutório e coercitivo, mas pode não ser. Ele pode ser vinculado, como ocorre nas licenças em geral. Ele pode se apresentar sem autoexecutoriedade, como ocorre numa cobrança pela administração de uma dívida de particular por meio de ação judicial de execução. Tá certo? E ele pode se apresentar sem imperatividade, como, por exemplo, uma permissão de uso. Não é um ato imperativo. Tá? E ocorre com base aí no exercício do poder de polícia. Tá certo? Muito bem. Para encerrar, algumas informações bem rápidas sobre o poder de polícia. Tá? Primeiro, o fundamento. Fundamento do poder de polícia. Qual é? É a supremacia do interesse público sobre o interesse individual. 2. Finalidade. Qual a finalidade do poder de polícia? Conter atuações particulares que sejam contrárias ao interesse público. 3. Objeto. Qual o objeto do poder de polícia? São os bens, direitos e atividades particulares que sejam contrários ao interesse público. Esse é o objeto. Os bens, direitos e atividades particulares contrários ao interesse público. E 4, limites. Quais os limites da atuação do agente com base no poder de polícia? Gente, toda a atuação do agente público, ela encontra limites na razoabilidade e na proporcionalidade. Claro, sempre observado o princípio da legalidade restrita. Certo? Legalidade restrita ou estrita, que comentamos isso aqui na aula de princípios. Tá bom? Então, o poder de polícia não é diferente, ele também é limitado. E quais são os limites da atuação com base no poder de polícia? Razoabilidade e proporcionalidade. Tá legal? Tranquilos? Essas são informações bem rápidas que às vezes acabam te ajudando aí a responder questãozinha de prova, né? Fundamento, finalidade, objeto e os limites, tá? Por fim, fica uma dica. Dê uma olhadinha no artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional. O artigo 78 do CTN, ele dá um conceito de poder de polícia bem amplo, bem bacana, bem abrangente, né? E ele dá uma ideia não só de restrição, não só de condicionante, né? Como parecem fazer a maioria dos autores do direito administrativo. Ele dá uma ideia mais ampla, né? Que o poder de polícia também pode não só restringir, não só limitar, não só condicionar, mas também ampliar a esfera de direitos do administrado, né? Como ocorre realmente com as licenças, com as autorizações, né? Autorização para porte de armas, você está ampliando a esfera de direitos do administrado, tá?
Então, o poder de polícia, ele não só condiciona, ele não só restringe, ele também pode ampliar a esfera de direitos do administrado, como bem conceitua o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Tá certo? Muito bem. Bom, com isso, finalizamos a parte de poderes da administração. Meus contatos estão aí à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.